Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que bem. Então, hoje eu queria compartilhar com vocês algo muito interessante da gemátria, né? Do estudo da gemátria, que é a numerologia das palavras em hebraico, em Iverit. Iverit é a palavra dada para hebraico, né? Em português que a gente usa hebraico, mas é Iverit. Tem muitas coisas interessantes da gemátria que eu gostaria de compartilhar, mas uma das coisas mais interessantes é essas palavras que eu vou trazer agora, assim, no meu ponto de vista, foi uma das coisas que mais me chamaram a atenção, a conexão, né, das palavras, tanto da forma escrita quanto da forma falada, né, pronunciada. Elas se parecem tanto na escrita quanto na pronúncia, e como a relação de cada letra hebraica juntamente na palavra traz, né, essa energia, porque toda letra tem energia, toda palavra tem a energia, porque querendo ou não, todas as letras são números, e todo número também é energia, afinal tudo é energia. Então, uma das palavras que eu queria trazer, são 4 palavras, né? A palavra em hebraico, a palavra para o nome ser humano, a palavra em hebraico para o nome ser humano é Adam. Adam, em hebraico, significa ser humano. E Adam, em hebraico, ela é escrita com 3 letras. A primeira letra é a letra Aleph, a segunda letra é a letra Dalet e a última letra é o Mem. Então, essas 3 letras juntas dá o significado da palavra Adam, que significa ser humano. Curiosamente, quando a gente tira a letra Aleph, que é a primeira letra dessa palavra Adam, né? O Aleph no hebraico significa a centelha divina, o número 1, todo, Deus, né? O número 1, a centelha divina, a criação. Então, no nome Adam, quando a gente retira a letra Aleph, que é a primeira letra e também a primeira letra do alfabeto, e nessa palavra também é a primeira letra da palavra Adam, quando a gente retira a letra Aleph, vai automaticamente para o nome Dan, ou seja, Adam, sem a letra Aleph, fica somente o nome Dan. E Dan em hebraico, curiosamente, na verdade nada é curioso e nada é por acaso no hebraico, né? Quando a gente tira a letra Aleph, fica somente o Dan. Em hebraico, a palavra Dan significa sangue, ou seja, o ser humano, sem a centelha divina, que é o Aleph, ele é apenas sangue, né? E o sangue de que cor? O sangue é vermelho. E para sangue, em hebraico, é usada a palavra Adon. Adon, em hebraico, é igual vermelho. Então, a cor vermelha, a cor do sangue é vermelho. E para sangue, né, é Dan. E para a cor vermelha, que é a cor do sangue, é Adon. Ou seja, olha a conexão, né? Adam, Dan, Adon. Ser humano, sangue e vermelho. E a outra palavra que eu quero trazer é a palavra Adamá. A palavra Adamá em hebraico é transliterada para o português e significa terra. E a terra também é vermelha. Então, a palavra Adamá também tem na raiz da palavra, né, essas 3 letras que vêm, na verdade, é a raiz dessas 4 palavras. Ou seja, eu trouxe aqui escrito para vocês entenderem melhor. Coloquei assim para vocês verem, né? No hebraico, a gente não escreve da esquerda para a direita, escreve da direita para a esquerda. Então, aqui, essa é a letra Aleph, do nome que compõe Adam. Aleph, Dalet e Mem Sofit, que é o Mem, a letra, vamos dizer, o M em português, mas no final é diferente, né, do formato. Isso aqui é um outro vídeo para poder explicar sobre as letras. E cada letra automaticamente também tem um número. Então aqui da palavra Adam, que significa ser humano em português, sem um Aleph, né, ou seja, o ser humano, o Adam, sem um Aleph, que é a centelha divina, o número 1, a criação no ser humano, sem o Aleph, vamos dizer assim, nas nossas vidas, o ser humano seria apenas sangue, que é Dan. A palavra para sangue em hebraico é Dam. Vocês podem ver. Ou seja, o ser humano, o Adam, sem o Aleph, ele é apenas sangue. Se torna Dam, né? E a outra palavra aqui, como eu tinha falado, é o Adon. Adon é a palavra em hebraico para
para a palavra cor vermelha, né? Então, olha aqui a relação de todas as letras conectada, né? Porque ela é uma raiz que compõe todas essas palavras. E aqui a palavra Adamá, para terra em português. Ou seja, olha toda essa conexão, né? Nada no hebraico é por acaso. Eu tenho, assim, na minha opinião, que a Torá, ela é puro código, né? Então, da mesma forma que a gente pode ter um significado quando a gente lê, porque também são palavras e tem significados, os números também têm significado. E quando a gente faz todo o cálculo da guimátria, da numerologia, a gente consegue entender a profundidade que é, né? Cada palavra, cada conexão que existe no hebraico, principalmente. Então, essa é uma das curiosidades que eu queria trazer para vocês, né? E realmente está tudo conectado de acordo com a Bíblia, né? A Torá, lá no Gênesis, o primeiro livro, né, que é o Bereshit. Bereshit em hebraico é no princípio, ou seja, Gênesis, que é traduzido pra gente em Gênesis, o nome Gênesis, em hebraico é no princípio, Bereshit. Então, no livro de Bereshit, Gênesis, né, lá, segundo a Bíblia, está escrito que o ser humano foi feito da terra. Ou seja, então nesse contexto aqui, tem muita conexão. Porque se o ser humano foi feito da terra, da Adamá, da terra, a terra é vermelha, Adamá. E aí, depois que o ser humano, segundo a Bíblia, foi criado, Deus soprou pelas suas narinas o quê? O Aleph. Então, Adamá, que é a terra, que é vermelha, que é conectado aqui, que é o Dan, que é o sangue, só ganhou vida depois do quê? Do Aleph. Então, sem o Aleph, o sangue, que é vermelho, né? Que vem da terra, vamos dizer que está tudo conectado aqui nesse sentido aqui da explicação. Então, o ser humano, o Adam, sem um Aleph, mais uma vez, é apenas o quê? É apenas sangue, é apenas vermelho e é apenas terra. Mas com o sopro divino do Criador, em todo desse contexto aqui da situação, deixa muito mais claro pra gente que o ser humano, sem a centelha divina, ele é apenas sangue. Ele é apenas, vamos se dizer assim, né? Terra. E tá tudo conectado, né? Antes eu me perguntava, nossa, por que quando as pessoas morrem tem que ser enterrado, né? A maioria das tradições é realmente fazer ali o sepultamento, depois volta pra terra, né? Coloca em um caixão, volta pra terra. Então, quanto mais eu vou lendo ali a Torá, que eu vou me conectando, vou estudando a guimátria, a numerologia, eu vou fazendo uma conexão e eu vou entendendo que realmente está tudo conectado e faz muito sentido, né? Da terra você veio e da terra você voltará. Então, que a gente venha ter o discernimento de entender e sempre estar buscando mais do que aquilo que a gente entende, mais do que aquilo que a gente acha que é o certo, né? Porque, por exemplo, eu cheguei a uma concepção que, por exemplo, eu nasci no Brasil, falo português. Se eu tivesse nascido em Londres, falaria automaticamente inglês. Se eu tivesse nascido em Israel, falaria hebraico. Se eu tivesse nascido aqui na Suíça, falaria o suíço-alemão ou só alemão, ou a depender da região aqui do cantão que a pessoa mora, né, que é próximo de outros países, então geralmente eles falam outros idiomas. Então, o que eu tô querendo dizer? Os seres humanos, eles são programáveis. Então, se você pega um bebezinho ali e coloca independente do país para crescer, ele vai aprender aquela língua local, aqueles costumes, aquelas culturas e vai crescer acreditando que aquilo ali é o correto. Então, respeitar as opiniões é exatamente isso, né? A gente também entender que as pessoas crescerem em lugares diferentes, com educações diferentes, com pontos de vista diferentes, com culturas, religiões e as crenças limitantes delas, muitas das vezes colocam-elas numa situação que elas não se perguntam, né? Porque do momento que tem a hierarquia, né? Que os pais, os avós, vai passando ali aquela questão do ensinamento desde criança, tem a questão da escola também. Então, vai sendo colocado na cabeça ali de uma criança, né? Como se, eu sempre dou essa comparação, como se fosse um celular. A gente compra um celular novo. Então, se eu tenho um celular aqui e uma outra pessoa tem o mesmo celular, o que vai diferenciar o meu celular pro da pessoa, por mais que seja da mesma marca, a mesma quantidade de gigas, a única coisa que vai diferenciar é somente a configuração que eu vou colocar nesse celular. Então, os aplicativos que eu coloco, as músicas que eu coloco, o tamanho da fonte, tudo isso vai deixar o celular com a minha personalidade. Isso que vai diferenciar o outro celular mesmo sendo igual, né?
Então, uma criança é exatamente isso. Quando a gente vai crescendo, tá naquele momento de aprendizado, a gente é como se fosse um celular novo. Estamos ali querendo aprender, sempre sendo configurado de acordo com coisas que a gente vai aprendendo, que a gente vai acreditando como verdade. Chega um momento, né, agora já trazendo para o dia de hoje, vamos dizer, depois a gente já adulto e a gente começa a se questionar mais sobre algumas coisas. Aí chega aquele momento de querer fazer, sabe o que? Um backup não, fazer tipo um reset, né? Você quer deletar tudo, fazer uma nova configuração, ou geralmente a gente tem que fazer isso ou para vender o celular ou simplesmente para ter memória. E muitas das vezes é exatamente essa comparação com a nossa vida, sabe aqueles aplicativos, aquelas coisas que eu tô dando aqui a comparação de aplicativo com coisas que a gente vai crescendo, vai acreditando e a gente vai armazenando tudo aquilo dentro da gente. E chega uma fase que para mim é a fase mais difícil, que para mim a fase mais difícil não é aprender algo novo, né? Para mim aprender algo novo ainda é fácil. Para mim o mais difícil, na minha opinião, é a gente desaprender aquilo que a gente acreditava como certo. Desaprender aquela manipulação, aquela forma de pensar, tudo aquilo que o sistema, as crenças, tudo aquilo que colaborou para a gente se tornar quem a gente é hoje, né? As nossas crenças limitantes. Então, que a gente, né, não venha perder o senso de curiosidade, o senso de buscar resposta para perguntas que muitas das vezes vêm em nossas mentes e a gente fica tipo, deixa pra lá, um dia eu vou morrer mesmo. Então pessoas que acabam não se perguntando demais, porque também tem dois tipos de pessoa. Tem aquelas pessoas que vão buscar conhecimento e nunca vão estar satisfeitos, porque vai estar sempre ali buscando mais e mais e mais. E isso é muito bom também, né? Porque quanto mais você busca, mais você quer e nunca para, é uma busca constante e nunca acaba. E tem outras pessoas que buscam, vamos dizer, tem uma resposta daquilo que elas queriam ou estavam tentando buscar, tentando encontra, e mesmo assim é um choque de realidade tão grande que mesmo assim fala, tá, ok, agora eu tenho essa informação, o que é que eu faço com isso? E são pessoas que tipo sabem e mesmo assim continuam praticando coisas que dentro de si próprias elas sabem que tem algo diferente, que precisa de algo maior, de algo melhor para poder evoluir, né? Então que a gente vem entender isso, o respeito, né? Respeito a outras culturas, formas de pensar, respeitar, entender e ao mesmo tempo também não se conformar, né? Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa de buscar ali resposta para as minhas perguntas, e todas as vezes que eu encontro sempre surgem novas. Isso é bom por um lado e às vezes é ruim, né? Mas é isso. Isso era uma das coisas que eu queria compartilhar com vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não sou muito de postar aqui, mas eu acho que eu vou começar a postar mais aqui no Instagram. Só quem são mais próximos mesmo, sabe? Tanto que eu sou comunicativa, gosto de falar, de conversar. Mas eu vou começar a trazer aqui agora, sim, um pouco do conhecimento que eu tenho, né, para as pessoas, né? E é isso. Queria compartilhar isso com vocês. Espero que tenham gostado. E é isso. Beijos.